Vamos para mais um vídeo com o Franco. O que eu quero falar para você agora é a função horária dos espaços. Isso é importante. Deus que me livre. O que é função horária dos espaços? Você sabe lá na matemática o significado de uma função, é ou não? Quando uma coisa varia em função da outra, quando você determina o valor de uma grandeza dependendo do valor da outra, certo? Então, a função horária dos espaços é calcular a posição de uma partícula em função do tempo, é isso. Então, se tem um problema que te dá a seguinte informação, SF de T. O que está escrito aqui, Franco? SF de T, espaço em função do tempo. Então é função, né? É função. Olha esse exemplo. S é igual a 2 mais 3T's. Isso é uma função horária? Isso é. Para que serve isso? É muito comum um problema te fornecer uma função dessa e colocar aqui SI. O que significa SI, Franco? Sistema Internacional de Unidades. Isso quer dizer o quê? Que o tempo está em segundo e o espaço está em metro. Então, com esta função, eu calculo a posição de uma partícula no instante que eu quiser. Com uma função dessa, eu calculo a posição no instante que eu quiser. Franco, sério? Como assim? Vamos colocar uma tabelinha. Vamos montar uma tabelinha? Ó, a tabelinha que eu vou montar com você vai ser uma tabelinha do T. Para cada valor de T, eu terei um valor de S. Aí eu vou colocar valores para T. Vamos colocar T igual a 0. Origem do tempo, certo? Início, a hora que eu zerei o cronômetro. Quando T for 0, 3 vezes 0 dá 0. Sobra 2. Significa que a partícula está em qual posição? Está na posição 2 metros. E se eu colocar T igual a 1? T igual a 1, 2 vezes 1, se eu colocar 1, 3 vezes 1, dá 3. Mais 2, dá 5. Então essa partícula, ou esse móvel, no instante 0, ele estava na posição 2. No instante 1, ele já estava na posição 5. E no instante 2, Franco, vamos colocar no instante 2, vamos. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 7. E assim vai. Você percebeu que dá para fazer uma previsão desse movimento? Dependendo do valor do tempo, você descobre exatamente a posição da partícula. Vamos tentar desenhar isso daqui? Como que seria? Ó, aqui está o meu eixo de referência, que eu estabeleci para a direita, graduado em metro. Você concorda que no instante 0 ele está na posição 2? Então aqui eu vou colocar a posição 0, aqui eu vou colocar a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, epa, vou colocar mais um pouquinho, posição 6 e posição 7. Então veja só, no instante 0, qual era a posição dessa partícula? No instante 0 ele estava na posição 2, ele estava aqui, ó. Ah, é assim, Franco? É. Depois de 1 segundo, ele foi para qual posição? Ele foi para a posição 5. Posição 5. Ele veio para cá, ó. Olha só que loucura. Depois de 2 segundos, ele foi para a posição 7. Ele veio para cá, ó. Então você concorda comigo que ele começou o movimento na posição 2, a hora que zerou o cronômetro, posição 0, ele estava na posição 2. Depois ele foi para a posição 5 e depois ele foi para a posição 7. Você percebeu que, conhecendo a função horária do movimento dessa partícula, eu consigo fazer uma previsão do que vai acontecer no movimento? Isto é função horária. E mais, tendo a função horária, eu posso fazer essa previsão e posso calcular o deslocamento escalar, a distância percorrida, velocidade média. Quer ver? Qual que foi o deslocamento escalar entre 0 e 2 segundos?
No instante 0, ele estava na posição 2. Então, essa seria a posição inicial. No instante 2, ele estava na posição 7. Essa seria a posição final. Então, qual era a posição inicial dele? 2. Final? 7. Qual que é a variação do espaço? Não é final menos a inicial? S final menos S inicial ficaria como? Ficaria 7 menos 2, que daria 5. 5 seria o deslocamento escalar. Isso porque eu peguei só entre os instantes 0 e 2. Mas você pode montar essa tabela o tanto que você quiser. Então, eis aqui um exemplo de função horária dos espaços. Detalhe, a função horária não precisa ser só uma função do primeiro grau. Poderia ser uma função do segundo grau também. Você resolveria normalmente. Eis aí o significado de função horária dos espaços.